Toda guerra é baseada em engano, e quando Vladimir Putin trava uma guerra, o engano sempre estará em destaque. A Federação Russa atual conduz a guerra com propaganda constante, dividindo inimigos por desinformação e engenharia social. Ela manipula e distorce a narrativa, não apenas em direção à sua própria versão preferida da verdade, mas em todas as direções, criando uma confusão e um caos que a Rússia moderna foi construída para explorar. Geralmente, é quase impossível acompanhar e até tentar entender esse dilúvio seria perda de tempo. Quando um tema ou ideia surge repetidamente, devemos prestar atenção. Agora, propagandistas e agitadores russos parecem se unir em torno de duas palavras perigosas: operação de bandeira falsa. E o momento não poderia ser pior numa fase em que a Rússia está intensificando seus esforços para provocar, instigar e testar a determinação da aliança da OTAN. Drones e caças sobrevoam o espaço aéreo da OTAN, enquanto ataques cibernéticos e sabotagens aumentam rapidamente. Submarinos russos estão rondando o Mediterrâneo e nada disso é por acaso. A maioria dos especialistas em defesa acredita que algo maior está por vir. Mas o que será esse algo e quando vai acontecer são um mistério para todos fora do Kremlin. Quando propagandistas russos alertam repetidamente que a Ucrânia fará um ataque de falsa bandeira e culpará a Rússia, o mundo deve ficar atento. Fase zero. A situação na Europa segue mudando diariamente. E embora certamente esperemos que a Rússia não tenha lançado um ataque de sondagem, uma operação de bandeira falsa ou qualquer outra coisa contra a OTAN, até o momento em que você assistir a este vídeo, quem sabe, talvez a gente atualize a descrição se algo tiver mudado no curto espaço de tempo que levamos para publicar isso. Atualmente, especialistas em defesa e pesquisadores concordam cada vez mais ao analisar a situação na Europa. Sejam as violações do espaço aéreo e os ataques cibernéticos que mencionamos há pouco, ou os voos constantes de drones não identificados sobre instalações sensíveis da OTAN e aeroportos. As operações de sabotagem financeira com criptomoedas aumentam na Europa, enquanto a Rússia intensifica a pressão sobre a OTAN. O objetivo final é incerto, mas a comunidade internacional pode supor o objetivo imediato de Moscou para avaliar como a OTAN reage, testar seus limites antes que os líderes respondam e até buscar fissuras na aliança que possam abalar seus compromissos de defesa mútua. O Instituto para o Estudo da Guerra explicou isso da melhor forma em um relatório que sugeriu que a Rússia entrou agora em um chamado fase zero, um período em que tende a preparar o terreno para uma eventual guerra contra parte ou toda a aliança da OTAN. Na fase zero, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, Moscou fará provocações abertas e encobertas contra a Europa. Às vezes, vai violar descaradamente as linhas vermelhas que a OTAN estabeleceu, negar que fez qualquer coisa condenável. E observar se a OTAN decide se impor ou aceitar uma explicação russa mais conveniente que lhe permita evitar um confronto. A Rússia fez isso ao sobrevoar o espaço aéreo da Estônia com 3 caças armados por cerca de 12 minutos. Às vezes, ela toma atitudes que demorariam a ser associadas à Rússia, mas seguem o padrão de provocações russas, testando se a OTAN faria uma acusação direta sem provas imediatas. Por exemplo, veja os recentes ataques cibernéticos contra os principais aeroportos europeus. Enquanto isso, Moscou tentará manipular o espaço informacional, criar narrativas e contra-narrativas e contra-contra-narrativas, e estabelecer tanto as condições físicas quanto psicológicas de que precisa para se envolver em uma guerra mais ampla nos termos preferidos de Moscou. Veja, somos todos amigos, isso deve ficar claro. Atualmente, a Rússia não parece pronta para enfrentar a OTAN em uma grande guerra nos próximos meses ou anos. A Rússia realmente parece estar preparando o terreno para tornar isso possível no futuro, mas isso vai levar algum tempo. Mas a Rússia não precisa enfrentar a OTAN em uma guerra em grande escala se ela puder continuar escalando e escalando da maneira que já está fazendo, até conseguir provar que a OTAN não vai cumprir seu compromisso com a defesa coletiva. Como já explicamos antes neste canal, o modus operandi da Rússia é provocar e continuar provocando até encontrar resistência.
E se a Rússia não encontrar resistência, como não tem encontrado neste atual ciclo de escalada, ela vai continuar avançando o máximo que puder, até mesmo chegando a um desafio flagrante à soberania e à segurança das nações da OTAN. Recentemente, discutimos em um episódio a possibilidade de um ataque à vulnerável Estônia, planejado para forçar a OTAN a aceitar um grande golpe à soberania estoniana e evitar um conflito maior e mais caro. Também existem outras possibilidades. A Rússia poderia ocupar territórios pouco povoados da OTAN ou tentar tomar o controle de uma ilha vulnerável, ou até mesmo voar drones kamikaze, por acidente, para que acabem atingindo grandes cidades ou instalações militares. Mas como o ISW e outros observadores de conflitos apontaram, a mensagem da Rússia parece estar levando a um destino diferente. Falsa bandeira. Tudo bem, volte no tempo até o final de setembro. E o Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia, o Serviço de Inteligência Estrangeira, fez uma afirmação que na época parecia totalmente fora de contexto. De acordo com o Serviço de Inteligência Estrangeira, só para deixar claro, tão confiável quanto aquele seu amigo mais fofoqueiro, depois de uma quantidade inacreditável de bebidas. A Ucrânia preparava um ataque de falsa bandeira. Para esclarecer, o que vamos expor é que a Rússia faria um ataque de falsa bandeira, não a Ucrânia. Como veremos neste e em outros casos, a retórica russa cria uma dinâmica confusa em que um ataque de falsa bandeira, normalmente atribuído à Rússia e depois à Ucrânia, é explicado como uma tentativa ucraniana de realizar tal ataque e culpar a Rússia. Ou seja, alegariam que a Ucrânia orquestrou um ataque à OTAN e culpariam a Rússia. Na verdade, a Rússia incriminou a Ucrânia pelo ataque e divulgou que ela era a responsável. É uma operação de falsa bandeira em camadas, tipo boneca russa. Por ora, o importante é notar que fontes russas tentam difundir internacionalmente a ideia de um possível ataque de falsa bandeira ucraniano. E aliás, por favor, não transformem isso em um jogo de bebida toda vez que dissermos falsa bandeira. Esse é um caminho que leva à intoxicação alcoólica e nada mais. Você pode acabar lá junto com seus amigos fofoqueiros. Segundo o Serviço de Inteligência Estrangeira russo, a Ucrânia planejava atacar infraestrutura crítica na Polônia, com conhecimento e apoio do governo polonês. Juntos, os serviços de inteligência ucraniano e polonês reuniriam e implantariam um grupo de sabotagem, supostamente recrutando combatentes dos dois grupos que lutam ao lado da Ucrânia na guerra em andamento. A Legião da Liberdade da Rússia, composta por cidadãos russos que se opõem a Vladimir Putin, e o regimento Kastus Kalinovsky, formado por combatentes de oposição da aliada próxima da Rússia, Belarus. Esses combatentes russos e bielorrussos fingiriam ser Spetsnaz e seriam presos pela polícia polonesa antes de culpar Rússia e Belarus em coletiva de imprensa. Segundo a inteligência russa, a Ucrânia pode ter realizado um ataque simulado para aumentar a comoção pública. Deixe de lado por um momento que a sequência de eventos que a inteligência russa estava descrevendo teria parecido o ataque de falsa bandeira menos sutil e menos crível da história. Se Ucrânia e Polônia fizeram o que a inteligência russa disse, isso não é o mais importante aqui. Imagine um mundo onde a Rússia divulga essa narrativa e então, alguns dias ou algumas semanas depois, um grupo de russos e bielorrussos realmente explode uma parte da infraestrutura polonesa. E então, uma vez capturados, eles admitem ser operadores especiais russos enviados pelo Kremlin. Agora, a Rússia poderia simplesmente apontar para a história que já preparou e dizer: está vendo, os poloneses e os ucranianos orquestraram isso exatamente do jeito que dissemos que fariam. Apesar de parecer inacreditável e desajeitada, a narrativa condiz com as provocações russas até agora. E esse pode ser justamente o objetivo. Não foi mais crível quando a Rússia afirmou que os 20 e poucos drones que invadiram o espaço aéreo polonês em setembro, voando por rotas rastreadas e em grupos separados por horas, desde a origem, eles teriam sido lançados pela Ucrânia. Também não é crível quando o principal porta-voz da Rússia simplesmente negou que caças russos tenham violado o espaço aéreo da Estônia pouco tempo depois. Nos dois casos, a OTAN aceitou a frágil negação da Rússia e buscou evitar a escalada, em vez de adotar postura mais rígida.
Se a OTAN age assim sob pressão, o histórico da Rússia indica que ela seguirá aumentando a pressão para testar os limites da aliança. Basta encenar um ataque de falsa bandeira, negar a culpa e responsabilizar Ucrânia e Polônia. E a questão não é se a OTAN consegue descobrir a verdade. A questão é se a OTAN, mesmo depois de descobrir a verdade, vai forçar um confronto com a Rússia, apesar do fato de que a Rússia fez o mínimo possível para se proteger, o que mais uma vez parece funcionar para a Rússia. O Instituto para o Estudo da Guerra concluiu isso ao analisar o incidente, citando a equipe do IS-BAGO. O Kremlin pode ter instruído o Serviço de Inteligência Estrangeira a divulgar a declaração para evitar responsabilidade por possível sabotagem russa e bielorrussa futura contra Mai na Polônia. É provável que o Kremlin esteja criando condições informacionais para culpar a Ucrânia por futuros ataques que a própria Rússia possa realizar contra a Polônia ou outros estados da OTAN. Agora, se essa história meio absurda da inteligência estrangeira russa tivesse sido um caso isolado, teria sido fácil simplesmente ignorá-la como mais uma distração do Kremlin. Mas não foi isso que ocorreu. Apenas uma semana depois, o Serviço de Inteligência Estrangeira russo apresentou outra versão, chegando praticamente à mesma conclusão. Desta vez, o Reino Unido coordenava o suposto ataque em que russos pró-Ucrânia fariam sabotagem e depois afirmariam agir sob ordens de Moscou. Agora, os supostos sabotadores mirariam um navio da marinha ucraniana ou civil de outro país em porto europeu. O grupo teria usado equipamentos comprados da China, supostamente para validar alegações ocidentais de que o país apoia a invasão da Ucrânia pela Rússia. Após preparar um ataque e possivelmente executá-lo, eles teriam sido convenientemente capturados pelas autoridades da OTAN, onde então teriam se identificado ou sido caracterizados por oficiais de defesa ocidentais como sabotadores russos. Isso ainda não é tudo. Semanas antes das eleições na Moldávia, país europeu fora da União Europeia, a Rússia alegava que a OTAN planejava provocações na Transnistria, região separatista pró-Rússia que Moscou diz defender. E pouco antes disso, a inteligência russa estava alegando que a União Europeia estava fomentando agitação na Sérvia para derrubar a liderança do país e instalar um governo pró-União Europeia. Em agosto, o Ministério da Defesa da Rússia chegou a alegar que a Ucrânia estava planejando um ataque de falsa bandeira com drones e mísseis contra alvos civis antes das negociações de paz no Alasca entre Putin e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A Rússia já acusou a OTAN ou a União Europeia de interferência antes. Mas nunca vimos Moscou fazer tantas alegações de uma iminente operação de falsa bandeira, uma após a outra. Tudo isso vem da inteligência estrangeira da Rússia. Quem redige o relatório sobre supostos planos da OTAN esta semana já fez um relatório similar na semana passada. Os detalhes variam entre as alegações, mas alguns pontos permanecem, principalmente nos casos mais recentes. Normalmente, é a inteligência ucraniana atuando com os serviços de uma grande nação da OTAN. São sempre russos ou bielorrussos, supostamente recrutados de grupos paramilitares pró-Ucrânia. Se a Rússia estivesse concentrando totalmente em uma história, uma versão uniforme e consistente dos acontecimentos, então você poderia esperar que a Rússia estivesse preparando o terreno exatamente para que essa sequência de eventos acontecesse. Se a Rússia apresenta várias narrativas sobre os mesmos pontos críticos, a situação fica mais complexa. Se a Rússia afirma repetidamente que supostos paramilitares pró-Rússia farão um ataque de falsa bandeira com apoio da inteligência ucraniana e de outro governo da OTAN antes de serem ligados à Rússia, então construiu uma narrativa abrangente, seguindo sua própria lógica. Qualquer sabotagem à infraestrutura crítica da OTAN por forças identificadas como operadores especiais russos pode ser justificada como o tipo de ataque que a Rússia alega que a OTAN estaria planejando. E do outro lado, mesmo estando claro que a Rússia parece preparar um ataque de falsa bandeira, não é possível saber quando ou onde esse ataque pode ocorrer. Se a Rússia seguir criando narrativas, a inteligência da OTAN volta à conclusão principal: proteger a infraestrutura crítica de sabotadores russos.
E agora, de volta à Rússia para a reportagem. Não para você, nós não faríamos isso com você. Por quê? Chegamos à questão central. Por que a Rússia estaria preparando um ataque de falsa bandeira? É importante destacar que essa tendência não torna um ataque de falsa bandeira inevitável. De sabotagem a ataques cibernéticos, passando por misteriosos sobrevoos de drones e violações do espaço aéreo, a Rússia não está trabalhando em direção a um objetivo operacional concreto. Pelo menos, ainda não. Novamente, estamos no que o ISW chamou de fase zero, em que o objetivo da Rússia não é atacar, mas criar condições físicas e psicológicas favoráveis para atacar no momento certo. Para que isso aconteça, a Rússia precisa exacerbar sentimentos de medo, confusão e incerteza para criar a percepção de que as ameaças que estão por vir são imprevisíveis e que tudo e todos estão vulneráveis. Para esse fim, é possível que essa narrativa em torno de um ataque de falsa bandeira seja apenas uma distração. Ao levar isso a sério, a inteligência da OTAN acabaria favorecendo a Rússia. Publicar este episódio poderia favorecer a Rússia ao evidenciar a ideia aos nossos espectadores. Ainda assim, decidimos abordar o tema e os serviços de inteligência da OTAN levam essas ameaças a sério por serem relevantes. Não levá-las a sério mostra a Rússia que pode surpreender adversários aqui, realizando uma ação cinética depois. Mas ainda assim, ao criar ameaças preocupantes e plausíveis, como a ideia de que um ataque de falsa bandeira pode ser iminente, a Rússia contribui para a cultura geral de medo e incerteza que está tentando criar. Se esse for o único objetivo da Rússia, essa narrativa se encaixa com outras ameaças que o país criou, incluindo a de agir na Estônia, como explicamos recentemente. Mas também existe a explicação alternativa a ser considerada, de que a Rússia está preparando a base retórica e psicológica para um ataque de falsa bandeira porque pretende realizar um ataque desse tipo em algum momento no futuro. O que as declarações anteriores da Rússia indicam sobre onde ocorreria esse ataque hipotético? O que podemos inferir sobre os alvos que a Rússia escolheria? E como, no cenário ideal da Rússia, o resto do mundo reagiria? Ainda não se sabe qual nação a Rússia escolheria como alvo. Mas a resposta será definida, ao menos em parte, pela logística. Quantos sabotadores, equipamentos militares, explosivos ou outros? A Rússia consegue se posicionar para realizar qualquer ataque que queira? É muito mais fácil, por exemplo, passar um grupo de 4 agentes para o território da OTAN com apenas algumas armas leves e explosivos, ciclotrimetileno trinitramina, suficientes para caber em 2 sacos de viagem, do que seria enviar um grupo de 12, 25 ou 50 pessoas. Da mesma forma, unidades menores viajariam em grupos discretos e teriam mais chances de evitar interceptações ao entrar na área Schengen da OTAN, onde viajar entre países sem passaporte é simples. Então, quanto maior a unidade que a Rússia quiser utilizar, ou quanto mais equipamento essa unidade precisar levar, menor será a distância que eles provavelmente conseguirão percorrer dentro do território da OTAN. A Rússia deve considerar a prontidão para a guerra do país da OTAN que decidir atacar. Mas isso não quer dizer que um ataque de falsa bandeira vise uma nação sem disposição para escalar o conflito. O objetivo da Rússia em toda essa campanha da fase zero parece ser criar uma divisão entre os membros da aliança da OTAN. E neste momento, a divisão que está surgindo é entre as nações que preferem adotar uma postura mais ativa ou até punitiva em relação a Moscou e aquelas que preferem evitar a escalada a todo custo. Lembre-se, a força de um ataque de falsa bandeira em Moscou, especialmente se atribuído à Ucrânia, é sua plausível negação, permitindo que membros hesitantes da OTAN vejam o que querem e justifiquem não tratar a situação com a gravidade necessária. Imagine um ataque de falsa bandeira contra países como Polônia ou Finlândia, que já demonstraram disposição de enfrentar a Rússia. Imagine a resposta que tal nação receberia de países hesitantes como Alemanha, Espanha ou Itália, ou de membros mais simpáticos à Rússia, como Hungria ou Eslováquia, além do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, que recentemente defendeu, abre aspas,
Somos tão superiores aos russos que não precisamos derrubar seus aviões quando entram em nosso espaço aéreo. Se Moscou conseguir criar condições para que uma parte da aliança da OTAN defenda fortemente uma resposta cinética a um suposto ataque russo, enquanto a outra parte se opõe à ideia ou até mesmo se recusa a participar, então a Rússia terá semeado dúvida e desunião dentro da aliança da OTAN de uma forma que torna um conflito futuro muito mais vencível. No melhor cenário para Moscou, uma nação-alvo como a Polônia poderia até liderar uma parte dos Estados-membros da OTAN em resposta, enquanto outros membros da OTAN simplesmente se recusam a reconhecer o caso como uma ocasião legítima para invocar seu compromisso com a defesa coletiva. Quanto aos alvos que a Rússia pode escolher, as atividades recentes conhecidas ou suspeitas de Moscou sugerem um ataque contra um de 3 tipos de alvo. Ou infraestrutura crítica, como uma estação de energia, um importante centro de transporte e logística, como um aeroporto ou porto marítimo, ou uma instalação militar de algum tipo. Entre as 3, uma instalação militar seria a mais difícil e cara de atacar. Mas isso explicaria os frequentes sobrevoos de instalações militares por drones não identificados em toda a Europa, especialmente na Alemanha e na Dinamarca. Por outro lado, um ataque à infraestrutura crítica, principalmente de energia, refletiria as táticas russas na Ucrânia, que visam destruir a energia antes dos invernos rigorosos. Derrubar parte da rede elétrica em países frios da OTAN forçaria um Estado-membro a lidar com a crise causada por moradores deixados no frio. Por fim, no que diz respeito ao transporte e à logística, a Rússia realmente parece estar operando vários submarinos dentro e ao redor do mar Mediterrâneo e possui alguns submarinos com o equipamento necessário a bordo para enviar operadores especiais. Isso sugere um possível ataque subaquático clandestino a uma embarcação no porto, usando minas magnéticas de efeito devastador. A segurança dos portos e especialmente dos aeroportos, de outra forma, apresentaria problemas. Mas essas possibilidades certamente não podem ser descartadas, especialmente com o uso de drones de curto alcance que podem voar sobre barreiras físicas e causar caos. Por fim, e talvez o mais importante de tudo, precisamos abordar a ampla gama de respostas que um ataque de falsa bandeira poderia provocar da aliança, da OTAN e os sinais que cada resposta potencial poderia enviar. Como explicamos, a campanha de fase 0 da Rússia é composta por ataques de sondagem, destinados a encontrar resistência onde a OTAN estiver disposta a oferecê-la e avançar em áreas de vulnerabilidade onde essa resistência não parece existir. Então, se a OTAN respondesse a um ataque de falsa bandeira, russo, conhecido ou suspeito de forma decisiva, talvez com ação cinética, mas pelo menos com algum tipo de resposta forte e unificada, a Rússia poderia ser incentivada a mudar suas táticas daqui para frente. Se a OTAN fizer o oposto e encontrar uma maneira de não interpretar tal ataque como uma forma de escalada, então a Rússia seria incentivada a continuar avançando com um ataque subsequente que vá ainda mais longe e ver até onde a OTAN está disposta a aguentar. E talvez o melhor resultado possível para o Kremlin seja aquele que mencionamos há pouco, uma verdadeira divisão dentro da aliança da OTAN. Alguns membros se recusam a cumprir acordos de defesa, enquanto outros se surpreendem com aliados ignorando uma provocação clara. Quando a OTAN se recusa a se defender, a Rússia está conseguindo o que quer. Se o acordo de defesa coletiva da OTAN cair, a Rússia já terá vencido. Se a Rússia realmente estiver planejando um ataque de falsa bandeira, é provável que a divisão da OTAN seja o objetivo final. Obrigado por assistir.